não tinha medo de morrer, porque a gente é um espírito eterno, até o dia que eu fiquei esperando mais de 3 horas um voo dos Estados Unidos pra cá, porque tinha um problema no avião, estavam tentando arrumar. Aí uma hora eu senti medo e fui investigar, eu tinha medo que eu morresse e não fosse ver minha filha. Aí eu falei, olha, eu achando que eu tô bombando, não tenho, olha o meu medo vindo aí, né? Então foi nesse caminho me pegando muito, assim, de quem a gente é, né? A gente vai querendo uma ilusão achando que, eu sou esse. Aí vem a vida e mostrar, falar, não é, não, ainda não chegou lá, tem mais, não descobriu ainda quem é você, né? Tô resolvido com os meus medos, não tá nada ainda, né? Ser espiritual é se engajar com a vida e na sua totalidade. É você não negar nenhuma área da vida. Enquanto você rejeita alguma área da vida e diz isso não é espiritual, você não está sendo espiritual, porque tudo é espiritual. Então é Uhum. você integrar a vida na sua totalidade mesmo. Olha essa frase aqui pra gente começar essa edição do podcast de propósito. Ser espiritual é se engajar com a vida em sua totalidade, é não negar nenhuma área da vida. Enquanto a gente rejeitar algo, não estamos sendo espiritual. Essa separação entre o dia a dia e a espiritualidade é uma ilusão e é a causa de todo o sofrimento. No podcast de propósito de hoje eu converso com o Ricardo Cury e essa foi uma fala dele. Ricardo Cury, ele é o fundador da Academia Brasileira de Autoconhecimento. Tem um livro novíssimo, maravilhoso, que eu vou recomendar para você assistir. Acompanhe essa entrevista, é maravilhosa. Eu sou Ricardo Garé, eu sou veterinário integrativo há mais de 20 anos, eu sou comunicador intuitivo animal, eu me comunico intuitivamente, telepaticamente com os animais há anos e eu ensino as pessoas a fazer isso na mentoria Como Conversar com os Animais. Eu sei que você consegue fazer isso também. Eu sou um pioneiro do Reiki Animal no Brasil, com pesquisa científica na USP, comprovando os efeitos do Reiki, e eu ensino Reiki Animal na formação Reiki Animal. Assista esse podcast de propósito com o Ricardo Cury, se você quiser saber sobre as formas que eu posso te ajudar a entender os animais e auxiliá-los na origem dos problemas. Eu vou deixar um QR Code aqui, dá uma escaneada depois e vem saber como você pode ajudar, o que eu posso te oferecer. Fica com essa edição agora do podcast de propósito, meu bate-papo com o Ricardo Cury. Vai ser muito bom. Muito bem, começando aqui esse podcast de hoje com o Rica Cury, é um amigo, conheci muito, entre aspas, por acaso, num congresso holístico aqui em Florianópolis, onde eu moro, e me chamou muita atenção uma frase que você soltou, assim, que eu falei, caramba, eu tenho que conversar com esse Ricardo, né? Os dois Ricardos conversando, e desde então a gente, vira e mexe, tem um contato, conversa, né? Acompanho muito o trabalho do Rica. Eu já vou falar os canais para encontrar você, né, Rica, para quem começa a assistir. Rico, eu chamo de É Rica, né, rico, mas é Rico, sim. underline, Curi, com Y no final, né? Cury. O, agora eu não te chamo de Rico, eu chamo de Rica, não é? Mas é Rico Cury. Mas o Rica, ele é fundador da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autoconhecimento, e do movimento Amor, Ordem e Progresso. E acabou de lançar um livro, Conversas com Eu Sou. Você vem falando muito nas lives que você faz, Conversas com Eu Sou. E aí fez um livro que eu estou esperando chegar o meu. E eu vou passar para você, Rica, falar um pouquinho e já fala também como que as pessoas podem encontrar o livro. Depois eu vou deixar na descrição o link para encontrar, que eu recomendo bastante. Passando a bola para você, Rica. Obrigado, Garé, que é Ricardo também, eu chamo de Garé. É, Ricardo, eu lembro que no dia que a gente estava em Florianópolis, a gente foi conversar, tinha um outro rapaz conversando com a gente, e a gente É. falou, mas qual que é o seu nome? Eu não sei. E aí era outro Ricardo, eram 3 Ricardos Eram conversando. três Ricardos conversando, Era verdade. um cara que estava produzindo. Ele estava com uma proposta de fazer uma economia compartilhada e autogerida para os povos indígenas, povos originários, né? E aí Sim, eram 3 Ricardos conversando, foi engraçado. bem interessante. Pareciam que eram extensões minhas. É, né? O Ricardo, ficou o multiverso do Ricardo. Bom, eu sou o Ricardo Cury, Carneiro de Moraes, meu nome completo, meu apelido desde a infância é Rico, e, e eu sempre tive um questionamento muito forte de quem eu sou desde criança. Isso se acentuou mais fortemente aos meus 21 anos de idade, quando estava passando por um processo bem difícil de autoaceitação. Por ser homossexual, eu não aceitava, eu não queria ver, não queria mexer nisso. Falava, não, 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 deixa isso para depois, né? Deixa isso debaixo do tapete, depois eu lido com isso, né? Mas a vida não funciona assim, né? A vida é um processo infinito, contínuo de autoconhecimento
E mais cedo ou mais tarde a gente é deparado com questões que a gente precisa olhar para a gente mesmo e se perguntar, afinal, que eu sou, quem eu sou, por que que eu estou sentindo isso, por que que eu estou com essa perturbação, por que que eu estou com essa ansiedade ou depressão, independente da razão, né? Seja uma questão de autoaceitação, ou de relacionamento, ou de trabalho, ou de dinheiro, o que for, né? A vida sempre puxa a gente para dentro, né? Ela puxa, sacode a gente para levar o olhar para dentro da gente, mas nem sempre as pessoas prestam atenção. Eu acho que eu fui muito abençoado de ter já uma tendência fácil, rápida, de querer olhar para dentro, né? Então, já com 21 anos, eu falei, ok, beleza, vamos olhar para dentro, vamos ver o que, que isso está o que, que isso está querendo me dizer, né? Então, a minha jornada ela começou graças a um livro chamado A Cabana, esse livro aqui que eu recomendo muito. Então, foi um Maravilhoso. livro que virou uma grande chave assim na minha vida. E desde criança eu já queria escrever, desde criança eu já me identificava com leitura, já gostava, né, de ler bastante. Mas esse livro foi um divisor de águas porque falava sobre sofrimento. E nessa história sobre sofrimento, né, que não tinha nada a ver com a minha história, mas eu me identifiquei com o sofrimento da pessoa e como que o personagem principal do livro lidava com o sofrimento, que era através do diálogo com Deus, com a espiritualidade, né? E nesse diálogo que ele teve com a espiritualidade, eu comecei a ter esse diálogo com a espiritualidade, essas conversas com a espiritualidade de uma forma muito livre, espontânea, sem dogma, sem uma forma específica. E isso começou a abrir a minha conexão, algo que eu já tinha quando criança, mas que eu não acreditava, ou não acreditava que seria possível, porque minha família é toda de origem católica e cristã. Isso começou a retornar de forma bem intensa e profunda. Então, foi assim que eu comecei esse contato com a espiritualidade, graças a uma dificuldade de me autoaceitar e aí perguntando por que que eu estava passando por aquilo, quem que eu era. E nesse processo, eu comecei a ter muitas experiências de conexão direta, assim, espiritual, ou às vezes transcendentais ou místicas, sem esforço. Foi algo que me chamou muita atenção, porque não tive formação espírita, ninguém da minha família tinha ido para a Índia, alguma coisa assim, né? Era algo que acontecia espontaneamente de forma sem esforço. Essa é a melhor palavra. Eu não fazia esforço, elas simplesmente aconteciam comigo. E eu queria entender melhor o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a meditar mais, a me aprofundar mais, a buscar ajuda de terapeutas, de pessoas que trabalham com espiritualidade, e comecei uma jornada mesmo. Até que eu resolvi ir para a Índia em 2012. Estou resumindo ao máximo a história, tá? Aconteceu muitas coisas nesse meio tempo, mas aí quando eu fui para a Índia em 2012 foi o maior processo de despertar para mim, né? Depois de lá eu ter percebido que tudo que eu fazia até então não fazia mais sentido, né, que eu precisava de uma mudança radical até, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu escrevia todos os dias, Anand. De novo, a importância Legal. da escrita. Todos os dias eu escrevia. E essa escrita, ela facilitava o meu acesso àquilo que eu realmente queria. A escrita me trazia clareza, essa conversa comigo e com a espiritualidade. E aí, no final da viagem daí para a Índia, né, que fiquei 2 meses, eu tive essa clareza que eu deveria começar a trabalhar dando cursos sobre autoconhecimento através das minhas experiências, através daquilo que eu estava vivenciando. Eu era muito jovem, estava com 25 anos naquela época, mas foi muito forte, era uma coisa incontrolável. Isso foi em 2012. Só o ano passado, não, só em 2021 que aí veio o chamado mesmo de iniciar o processo de, escrever, de lançar meu primeiro livro, né? Então, que esse aqui, o Conversas com Eu Sou, porque eu fui 11 vezes para a Índia, não dava nem tempo de organizar um livro, porque eu viajava tanto, levando grupos, viajei o Brasil todo, dando palestras, cursos, retiros, em mais de 30 cidades do Brasil e da América Latina também, contando na Argentina, também traduzi curso no México, enfim, uma longa Caramba. história. E, e aí, em 2021,
como surgiu esse livro aqui, né, Conversas com Eu Sou, eu fui acordado no meio da noite, mesmo assim. Não é nem era meio da noite, não. Já era quase dia, 5 da madrugada, era 5 da manhã. E, e nesse horário, era verão, né, então estava começando a clarear, né, e eu fui acordado de uma forma muito especial, que eu lembrei de um sonho, assim que eu estava acordando, eu me lembro claramente do sonho, que eu estava fundido com uma grande bola de luz dourada, um grande sol. E era tanto amor, era tanta alegria, tanta graça, que eu chorava e ria ao mesmo tempo. E eu acordei com lágrimas nos olhos. Caramba. Foi muito intenso, assim. Tava dissolvido, essa era a melhor palavra. E era uma comunhão profunda com o divino, né? Com Deus, com o nome que você quiser dar. E aí, quando eu acordei com essa frase, que é a primeira mensagem, porque esse livro, Conversas com o Sou, é um livro de 365 mensagens com a intenção de despertar a intuição todos os dias do ano. Então, a primeira mensagem, né, que eu nem sabia naquela época que iria virar um livro, foi: não é difícil se comunicar comigo, porque eu sou você e você sou eu. E aí eu escrevi, a partir dali eu senti muita vontade de escrever com essa frase que estava dentro de mim, e aí eu escrevi: só é preciso querer, ter vontade, mas não ter vontade apenas ocasionalmente, ou somente quando você precisa de alguma coisa, ou quando está sofrendo. Que tipo de relação é essa onde você só se relaciona quando precisa de algo? É preciso construir essa relação diariamente. E o melhor lugar para construirmos esta relação é no silêncio. Também é fácil desenvolver a nossa relação quando estamos no meio da natureza, ou quando estamos criando alguma coisa, como escrevendo, por exemplo. Lembre-se, eu não sou nada separado de você. Eu não tenho um nome específico. Você é quem me dá um nome. Por isso que há milênios, aqueles que tiveram contato comigo disseram: eu sou. Eu sou o que eu sou. Você é quem escolhe. O poder está dentro de você. Eu entendo, você ainda não acredita, mas eu acredito em você. Tenha paciência, tudo será revelado no momento certo, se você persistir e desenvolver o hábito de se relacionar comigo diariamente. E foi tão forte essa mensagem para mim, que aí, nos dias seguintes, eu comecei a ser acordado todos os dias com uma mensagem diferente, assim, pronta. Então, Caramba. assim, o segundo dia veio: desperte todos os dias com a consciência de que nada será igual. E aí vinha um outro texto. Daí, no dia seguinte, foi: levante-se da cama com suavidade. E aí vinha outra mensagem a partir dali. Aí, outro dia: saiba quando pausar. E assim por diante, eu fui escrevendo todos os dias. E era um momento que a gente estava recluso, né? Foi um dos períodos mais difíceis da pandemia, foi na segunda onda, foi em fevereiro de 2021. Então, é um momento que estava muito para dentro mesmo, né? Então, eu Sim. acredito que facilitou esse acesso, né, essa conexão. E aí eu fiquei escrevendo por uns 6 meses. E aí, depois de 6 meses, eu senti de dar uma pausa, porque, né, cansa, né? Também você tá recebendo um monte de download, chega uma hora que você fica meio bugado, né? De tanta informação. E aí eu senti que precisava dar uma pausada, até fui para Bahia, né? Naquela época abriu uma janela que podia viajar. Eu fui em julho para Bahia, depois quando eu voltei e continuei, as pessoas começaram a perguntar: por que você não faz um livro com essas mensagens? E eu não tinha parado para pensar em fazer um livro com aquelas mensagens. Eu só compartilhava as mensagens no meu Instagram e nos meus canais de Telegram, WhatsApp e tal. E aí eu continuei escrevendo e quando eu vi, completou um ano. 365 mensagens. E aí eu fazendo esse ano Pra cada tempo. mentoria de negócios com uma amiga, tal, a Luana. Com a Ela Luana. falou: você tem aquelas mensagens prontas? Por que você já não lança o livro? Eu falei: pois é, eu já estava com essa vontade, mas ela me deu um empurrão, sabe? E aí ela indicou uma editora independente, aí fechei, em 3, 4 meses eu consegui organizar, revisar e lancei o livro agora em outubro. Que Então, legal. essa é a história resumida. Esperando chegar o meu e, pessoal, pô, peguem, né? Vou colocar o link, mas vai conhecer o Instagram do Rico e tem lá no link, né? Tem o Linktree, tem um livro para pegarem também. Caramba, que Sim. legal.
E, e assim, você falou que passou, né? Você começou lá com 21. Eu fiquei, para mim, o meu grande despertar de autoconhecimento também foi com 20, 21 anos, na faculdade, questionando quem eu sou, as minhas escolhas, o que eu gosto, o que eu faço, é porque meu pai e minha mãe me ensinaram, é porque a sociedade, meu amigo. Quais são as minhas escolhas de verdade, né? Eu tava muito perdido também naquela época, assim. E eu acho que até hoje eu não tenho muitas respostas, assim, de eu medito, mas até onde eu cheguei, o que que é escolha minha, o que que eu aprendi achando que é escolha minha, né? E foi parecido nesse caminho também. Eu não viajei tanto que nem você fez, assim, né? Eu fui muito para regressão, cara. Eu fiz muita coisa. Eu fui acessar, descobri muita coisa com grupos de regressão, assim, regressões conscientes, e fui revisitando muita coisa passada minha. Eu fiz um caminho meio. Fui resgatando no passado, trazendo ó, ferramentas para olhar hoje, né? Uhum. E passei muita situação, assim, de achar que não tinha medo de morrer, porque a gente é um espírito eterno, até o dia que eu fiquei esperando mais de 3 horas um voo dos Estados Unidos para cá, porque tinha um problema, um problema no avião, estavam tentando arrumar. Aí uma hora eu senti medo e fui investigar, eu tinha medo que eu morresse e não fosse ver minha filha. Aí eu falei, olha, eu achando que eu tô bombando, não tenho, olha o meu medo vindo aí, né? Então, eu Uhum. fui nesse caminho me pegando muito, assim, de quem a gente é, né? A gente vai querendo uma ilusão achando que, eu sou esse. Aí vem a vida e mostrar, falar, não é, não. Ainda não chegou lá, tem mais, não descobriu ainda quem é você, né? Tô resolvido com os meus medos, não tá nada ainda, né? Porque não tem lugar para chegar, né? Essa jornada É, de autoconhecimento, né? Algumas pessoas falam assim, porque interessante, legal que você você trabalha com autoconhecimento. Legal essa coisa de autoconhecimento, né? Eu escuto muito isso. Porque como assim legal essa coisa de autoconhecimento? ah, Porque o propósito da vida é conhecer a si mesmo, né? ah, Então, tudo é uma ferramenta de autoconhecimento. Tudo é um meio para a gente se conhecer. Então, essa ah, conversa é um meio para a gente se conhecer, eu escutando você, você me escutando, a gente escutando outras pessoas, lendo outros livros, né, se relacionando com família, com o namorado, com namorada, com o filho, com o dinheiro, com o trabalho, com a natureza. Tudo é um meio de autoconhecimento, né? Tudo mesmo. E a finalidade, qual que é disso? A finalidade é si mesmo. É você saber quem eu sou, saber quem é esse ser que habita esse corpo que é temporário. Então, esse ah, questionamento, né? Quem sou eu? E essas conversas que eu tive nesse livro foi um início, vamos dizer legal. assim, de organização dessas minhas ideias, vamos dizer assim, sobre quem eu sou, né? Então, são as minhas reflexões. Então, eu falo no começo do livro, né, que não é uma verdade absoluta. Pode inspirar você, pode ajudar a despertar alguma intuição, pode você perceber, nossa, eu me sintonizo com isso, faz sentido, ou não, entende? Então, esse trabalho que cada um faz, que é individual e intransferível, mas que ao mesmo tempo está completamente conectado com todos, porque todos estão no processo de autoconhecimento, tendo consciência ou não. O que eu estou me trabalhando vai afetar você, porque esse livro vai Sim, afetar você de alguma maneira, vai afetar as pessoas. O que as pessoas estão fazendo ao meu redor vai me afetar de alguma maneira. E assim vai, a gente está influenciando o todo e o todo está nos influenciando 24 horas por dia. Então, isso para mim é muito forte, porque eu quase virei monge, né, uma época. Então, essas minhas idas para a Índia, né, teve uma época ali que eu achei que ia virar monge, mas aí o meu professor de lá, o Bhagavan, ele me deu uma olhada um dia, ele chegou e falou assim, que eu tava lá direto, né, todo ano, às vezes 2 vezes por ano, pelo 3 meses, ele me deu uma olhada fulminante, ele não falou quase nada, mas ele só olhou e falou assim, Ricardo, you're here again, sabe, tipo, que você está fazendo aqui, né? Tipo, vai voltar para sua casa, vai trabalhar, entende? De verdade, sim, internamente com aqueles que mais ativam processos em você, que é a sua família, e no seu sim, país, que você tem o maior aprendizado, sabe? sim. Então, foi muito forte isso para mim, nunca vou esquecer esse olhar. Caramba. Teve um momento que eu tava também com tanto desafio que eu sou muito conectado com o budismo, e eu falei, meu, eu vou entrar no budismo, vou virar budista, porque deve ser esse caminho. Aí eu tava lendo um livro de um monge budista, e ele fala de uma parábola de um mestre que fala pro discípulo, eu falei assim,
em vez de virar monge, vai se relacionar com alguém, vai aprender os gatilhos ali você vai aprender talvez muito mais do que aqui, assim, vai para a vida, assim, ele, claro que é uma mensagem individual para ele, outro provavelmente ele falar, vem ser monge, mas eu tomei essa também, eu falei, caramba, era uma fuga, assim, vai para a vida, vai se relacionar, é ali que vai aprender, né, Eu nunca vou esquecer do que o Bhagavan, esse meu professor, disse. Ele disse pra gente, no dia lá, no encontro com ele, com várias pessoas, vários buscadores, né? Perguntado para ele, mas afinal, o que que é ser espiritual? Né? O que que é espiritualidade? Daí isso é bom. ele respondeu assim, ser espiritual é se engajar com a vida, e na sua totalidade. É você não negar nenhuma área da vida. Enquanto você rejeita alguma área da vida e diz isso não é espiritual, você não está sendo espiritual, porque tudo é espiritual. Então você Uhum, integrar a vida na sua totalidade mesmo. Então se uhum. engajar com o que está acontecendo aí no mundo, né, com os afazeres, com as contas que você tem que pagar, lidar com dinheiro, lidar com pessoas, lidar com a casa que eu estou construindo agora, lidar com tudo que a vida demanda, né? A vida demanda um monte de coisa. Então, se engajar com a vida sem achar, isso não é espiritual, né? Cuidado com isso, porque tudo é espiritual. É. Então, claro, hoje a gente não tem a percepção que a vida é espiritual. Então, uma até das mensagens que eu escrevi aqui é que tudo precisa se espiritualizar. Tudo já é uma extensão do plano espiritual, mas a gente precisa espiritualizar nossa visão de mundo. A gente precisa espiritualizar nossa relação com o dinheiro, nossa relação com as pessoas, porque sem espiritualidade eu vou lá e quero controlar o outro, eu magoo o outro, eu brigo com o Relação outro, com, relação com o trabalho, relação com o sexo também, que parece que tudo. as pessoas colocam assim, isso é espiritual e aqui não. Aí eu volto para a espiritualidade, agora eu saio da espiritualidade. Exato. Então, o sexo não é sagrado, então o dinheiro não é sagrado, então isso aqui é do demônio, isso aqui é errado, isso aqui é sujo. A gente começa a fazer O essa divisão. espiritual é só se eu estiver meditando ou num centro, num templo, na igreja, fora disso não seria espiritual, né? Existe essa confusão assim, né? Usam essa dicotomia, essa separação. Que não existe, né? E essa separação que os grandes mestres dizem que é a fonte de todo sofrimento. Né? A Hum, fonte de todo sofrimento é porque a gente fez isso ao longo da história. Isso tá no inconsciente coletivo. Religião e ciência está separado, né? sim. Homem e mulher tá separado assim muito forte. A gente sabe o quanto que o patriarcado é o que comanda esse mundo e que reprime o feminino. E isso também porque está separado. Não, mulher não presta, ou sei lá quem não presta, alguma tribo indígena não presta. E começa a excluir, a gente virou uma sociedade exclusivista, separatista, segregacionista. A gente acha que é superior e o outro é inferior, seja por sexo, por religião ou por orientação sexual. Eu vivo isso, eu sou homossexual e eu sinto esse preconceito até hoje, às vezes em olhares, né? Então, cara, é realmente essa é a grande solução para todos os nossos problemas. Parece propaganda enganosa, né? Tipo, olha aqui, solução para todos os problemas. Parece Tabajara, Exato. organizações Tabajara, né? Lembra? Eu li outro dia uma frase que falava disso assim, quando você ouvir um clichê, tipo, as mensagens mais importantes estão no clichê mesmo. Não, é incrível. É tão real aquilo, é tão certo que virou um clichê, mas a gente não dá valor para aquilo, mas é o clichê mesmo que é o que tem valor. E nem sei se é tão clichê essa frase, né? Mas foi Não que é eu. clichê, mas Conexão espiritual é a solução para todos os problemas. Você não escuta falar muito disso, mas é sério. Mas o que sério. que é conexão espiritual? Daí você tem que descobrir quem eu sou. Você tem que descobrir quais são as suas verdadeiras vontades ou quais são os seus desejos passageiros, ilusórios, aquilo que, né, você foi programado para querer, para desejar, para ambicionar, né, para ser até uma pessoa gananciosa, porque a ambição às vezes nem é sempre é ruim, mas às vezes você se torna ganancioso, você se torna obcecado por alcançar, por desejar tal coisa na sua vida, seja um trabalho, uma posição, um status, um reconhecimento, e aí, de repente, você vê que não é nada daquilo, né? Aquilo foi embutido em você.
Então, quem que eu sou? Será que eu sou esse desejo de bater essa meta, ter esse sucesso todo que eu quero, né? Ou que a minha família quer? Ou será que a minha ancestralidade quer? Ou será que a sociedade quer? Meus amigos querem? Quem é esse eu que deseja? Essa é uma Sim. pergunta muito importante. Quem que é esse eu que pensa? Essa é a grande questão que a sabedoria indiana, né, vem trazendo há muito tempo. Quem que é esse eu que pensa? Quem que é essa entidade que está pensando? Isso é muito Eu acho profundo, né? que esse autoquestionamento, mesmo sem resposta no início, é uma grande decisão na vida, assim, de você sair do modo automático e pelo menos se questionar, se provocar, né? Sim, isso E, mesmo, a e- auto. e me fala uma coisa, só comentei que você falou uma frase lá no congresso e você repetiu algo muito parecido que me chamou muita atenção de você. Falei, caramba, eu tenho que falar com ele, que você falou que era um congresso holístico, falando muito das terapias integrativas, da parte espiritual, né? Foi bem interessante. E aí você falou que não existe autoconhecimento se não incluir o povo preto, o povo originário e os animais. Aí eu falei, caramba, foi a primeira vez que que eu ouvi alguém falando isso abertamente, né? E me chamou muita atenção isso. Eu fui conversar com você. E É, aí foi o que eu hoje, falei então, há pouco, né? Que a gente se tornou uma sociedade separatista, então a gente só pega aquilo que nos interessa. Essa raça aqui não me interessa, eu excluo, eu elimino, eu inferiorizo. sim, E a gente faz isso com os animais também, né? também. Com as árvores, com os animais, com tudo, né? A gente faz com Ah, tudo. ah, Com as mulheres, com os gays, com os trans, LGBT, com o negro, com o índio. Enfim, é uma sociedade, infelizmente, patriarcal e branca, né? sim, Heterossexual e branca. A gente tem que olhar para isso, não pode fingir que sim, não é assim, né? Também não, sim, eu sou contra quem é heterossexual e branco. Eu sou branco, né? E sim, sou homossexual, mas não é que eu sou, eu tenho preconceito, estou falando mal aqui de quem é heterossexual e branco, pelo amor de Deus. É sim, só uma sim, tomada de consciência de que isso predomina, né? Você concorda? sim. Ah, eu acho que é como estar num evento e olhar e falar assim, quem é o grupo principal de palestrantes e ouvintes disso. E a gente vai se deparar com esse grupo que tem uma certa qualidade, uma certa a monte financeiro, branco, hétero, então Privilégios, né? privilégios, exato, exato. Então acho que não é falar mal, mas é o provocar, falar, caramba, o que que eu posso fazer para ir mudando isso aos poucos, né? É Então, às vezes uma conversa só, apontar para esse preconceito. E quando apontar não é acusar somente, né? Tomar consciência. sim, Vamos olhar para isso, porque sim, isso está estruturado. Por exemplo, quando eu vou, sei lá, nas férias para a praia com a minha família, né? E aí o meu tio solta uma piada homofóbica ou uma piada preconceituosa contra mulheres, contra gays ou contra índio. Olha lá, olha que programa de índio, entendeu? É preconceituoso. Então, essas coisas precisam ser olhadas, né? E sim. entendidas que não é legal, né? Ó lá, para de ser boiola, sabe? Isso ofende a gente, né? Ah. Aí eu aprendi Então, a perguntar para explicar, pedir para explicar, mas me explica, eu não entendi. Aí a pessoa começa, ela mesma perceber que não faz sentido essa fala, né? exato. Então, assim, a gente tem que falar sobre essas coisas, entende? Porque senão Sim, a gente legaliza o preconceito, o sofrimento, a gente legaliza a discriminação, a exclusão. Tá legalizado. As piadas, 99% são machistas e homofóbicas, pode reparar, sim, né? Os total. palavrões também. Os Palavrões palavrões, também. eles são machistas e homofóbicos. Então, Ah, são coisas que precisam ser revistas. ah, exato. E me fala uma coisa, tem gente que provavelmente ou está iniciando ou já está se provocando, se conhecendo, tentando descobrir, e tem gente que talvez inclusive esteja nessa vontade de falar, putz, eu tenho ideias, eu quero lançar livros. Que desafios você teve, assim, no processo do... Eu podia te perguntar desde o que você fez, né, ou de repente em cima do livro mais específico. Acho que o livro ia ser legal você falar, porque tá ligado com o processo, parece que uma parte de tudo que você fez culminou nesse livro, não é o fim da jornada, porque acho que nem tem fim de jornada, Sim. mas que desafio que você teve, assim, de publicar o livro, de juntar as coisas, essas ideias, como é que foi isso para você?
que você teve de desafio e o que você teve de ajuda? Assim, o que aconteceu de bom nesse caminho? Foi muito. A escrita do livro foi muito fácil, porque foi totalmente canalizado, intuído, né? De forma intuída do meu coração, do plano espiritual, do nome que você quiser dar, para esse lugar profundo que é o nosso espírito, né? Então, a escrita não foi o desafio. O desafio foi reunir as informações e publicá-las e até chegar nesse ponto de fazer o que eu faço, de publicar livros, de dar curso, palestra, retiro, imersões. Hoje tem um trabalho também focado em empresas. Tudo que eu faço hoje é para gerar uma transformação, uma elevação no estado de consciência das pessoas. E o desafio principal foi eu mesmo, na verdade, né? No sentido de, será que eu sou capaz ou merecedor? Será que, né, as pessoas vão escutar mesmo? Um moleque, né? Quando eu comecei com 26 anos, 25 para 26 anos, eu me Você tem sentia assim, 37, né? ah, 37 anos você tem. hoje eu tenho 37, mas eu comecei com 25, né? Há 12 anos atrás. Então, esse desafio era interno, era na minha cabeça, em primeiro lugar. Eu lembro que fui dar palestra pela primeira vez, eu tremia. Era uma coisa assim terrível. Não é que eu já cheguei e fui falando super seguro. Não, eu tive que encarar muitas inseguranças e até hoje eu encaro inseguranças. Né? Para eu poder assumir esse papel de escritor, cara, eu vi o bullying que eu sofria quando era criança, que eu escutei a vida toda, né? Xingamento que era um lixo por ser gay, por ser afeminado, por ser riquinho, bichinho, minha vida era riquinho, bichinho. Então, foram muitos anos de bullying. Eu tive que lidar com isso, eu tive que curar isso, eu tive que limpar, purificar, perdoar muitas pessoas que me bulinaram. Eu lembro até hoje, uma vez, uma das idas que eu fui para a Índia, eu fiz um curso lá, um trabalho, que chamava Campo da Transformação. E teve uma vivência, uma experiência lá, que me foi colocado com um cara que eu acho que ele era de um país perto da Rússia, que eu não lembro o nome. Mas ele era igualzinho, juro pra você, o rosto dele era igualzinho o moleque que me bulinou dos 7 aos 17 anos, por 10 anos. Caraca, por 10 anos. Cara, porque a gente entrou, a gente entrou junto na primeira série e saiu no terceiro colegial. Ele me odiava, a vida inteira ele me odiou na escola, até o último dia da escola. E ele era idêntico, me foi colocado em frente desse cara. E eu só perdoava ele, sabe? Liberava ele, porque eu precisava disso, descarregar, foi muito forte, entende? Então, na vida, os nossos maiores desafios são a gente mesmo, a gente se aceitar do jeito que a gente é e liberar e perdoar as outras pessoas que nos causaram certas dores, né? Certos sofrimentos. Mas no fundo, é com a gente mesmo, porque se tornam vozes. As pessoas não estão mais aí. O passado já está morto, mas aquelas vozes permanecem, né? Então, aquelas vozes parece que nos assombram. Então, para mim, foi um processo de, nossa, eu não sou isso. Quem eu realmente sou? Eu sou algo a mais. Eu sou algo além dessas vozes, dessas memórias que me perturbavam tanto para eu poder assumir quem eu realmente sou, que hoje eu sou esse cara chamado temporariamente aqui Ricardo Cury, Carneiro de Moraes, mas que eu sou hoje uma pessoa que está, um ser que está a fim de colaborar no processo de elevação da consciência da humanidade. E eu faço isso da minha maneira e tem funcionado. As pessoas estão felizes com o meu trabalho, estão agradecidas. Então, eu estou sendo um contribuinte, uma pessoa para servir, ser útil. Eu gosto de ser útil, eu adoro ser útil. É uma sensação que me traz tanta paz, me traz tanto preenchimento. Você deve sentir isso também, né? Como é bom você ser útil, você estar a serviço, né? Eu brinco até em alguns momentos que são muito intensos, é mais do que ser útil, parece que eu estou sendo usado por uma inteligência maior, cara. É muito forte isso. Algumas pessoas podem falar assim, nossa, como assim você está sendo usado? É, mas É, é mas, isso mesmo. É. mas é uma sensação, assim, muito boa. Não é no sentido usado de estar sendo abusado, no sentido negativo da palavra. Mas está sendo um canal mesmo de estar transmitindo um amor, uma alegria, uma paz para as pessoas. Isso para mim não tem preço. Caramba. É, às vezes acontece putz, você tá, tem dias difíceis, né? E principalmente quando são aquelas questões que voltam e voltam, você fala, caramba, né? E aí, de repente, alguém que você nem conhece fala que viu leu seu livro, viu uma coisa que você falou,
e fala, putz, assim, eu tô sendo útil para alguma coisa, eu tô fazendo de utilidade para os outros. E isso traz uma leveza. Você falou, putz, não, alguma coisa eu tô acertando aqui nessa Exato, passagem como que eu tô aqui. fazendo certo? É, Boa. alguma coisa eu tô dando certo. Ah, E essa caramba. sensação de estar fazendo uma coisa certa na vida não serve também como um consolo, vamos dizer assim. É mais do que um consolo, obviamente, mas porque está muito difícil o mundo hoje. A vida está difícil. Tava Uhum. falando com um amigo esses dias. As pessoas estão brigando demais, né? Eu vejo muita briga entre pessoas, amigos e familiares, discussões desnecessárias, né? E a guerra acontecendo em dois lugares ao mesmo tempo, fora a guerra que acontece em vários lugares do Brasil e do mundo que não são tão faladas assim, né? Falei isso ontem também. A E a guerra guerra, acontece sempre, só que a gente não sabe, né? sei, e essa guerra está dentro de cada um, né? É o clássico do Bhagavad Gita, né? É, é o clássico. Essa guerra de que as pessoas estão vendo fora, na verdade, está acontecendo dentro de cada um e dentro das famílias. Então, eu Aham. tenho que Eu acho ter que muita coragem de olhar para isso, de ver aonde eu estou contribuindo para essa guerra. Eu estou brigando com o quê? Com quem? Aonde está o meu ódio? Onde está a minha violência? Porque pode estar com os animais. E se você está contribuindo, né, você trabalha com consciência animal. Poxa, não adianta falar que ama seu animalzinho de estimação se você está lá contribuindo para a matança de um monte de animais e você come todo dia animal. É exatamente. hipocrisia, você está sendo hipócrita. Ah. Desculpa falar assim tão diretamente, mas é assim que o mundo É está. que acho que é a provocação que a gente falou logo no começo. O que que eu faço porque me falaram que é normal e o que eu faço porque é escolha minha. Eu acho que a gente só consegue realmente perceber se é escolha minha ou não com a parte racional de estudando, sabendo o que que causa aquilo, da onde veio a origem desse hábito e meditando e se conectando com o seu eu, com o eu maior, com Deus, com o que você quiser falar e juntando essas duas coisas, porque é o que você falou, a gente tem muita gente que vai fazer porque é o normal, Sim. né? É Então, normal reclamar, normalizou. Ah, a gente está acostumado a reclamar, né? A gente está acostumado a exato. falar que a nossa vida é um lixo, né? Que, enfim, eu não Eu já ouvi penso. falando sobre. É normal a gente falar que, como você tá? Tô corrido. E aí eu falo, É, caralho, a gente fala isso. toda hora, tô corrido, tô corrido. Eu falo, meu, se você tá corrido, faz alguma coisa pra parar de estar corrido, pelo amor de Deus, né? Falei isso na minha reunião hoje. Eu falei, olha, como vocês estão também? Daí a minha gestora falou assim, tá corrida? Eu falei, não quero que esteja corrida. De verdade. Eu dei uma quebrada, assim, na reunião. Não tô afim de fazer aqui com pressa as coisas. Ah, É na contramão de tudo que eu ensino, do que eu quero viver. Claro, não sou perfeito, tem momentos que, nossa, você percebe que dá uma acelerada, mas eu percebo rapidamente, opa, peraí, não é para ser assim, né? E isso exato. gera um cansaço. E o que eu estava falando antes que eu não completei foi, existe um cansaço coletivo hoje, né? Existe o cansaço que a gente mesmo cria, mas também Aham. tem um cansaço do mundo estar muito pesado, né? Com guerras, né? Com tantas coisas difíceis acontecendo, aquecimento global, as catástrofes climáticas aumentando cada vez mais, né? A gente percebe que tá estranho o clima. Hoje mesmo aqui tá um calor aqui em Bragança, não é normal um calor desse tipo nessa cidade que é montanhosa, sabe? A gente percebe que mora em lugares que tem um aumento de temperatura muito grande, onde era mais fresco, aqui era bem mais fresco. E, enfim, tudo isso faz com que muita gente fique preocupada, muita gente fique pensando, muita gente fique com medo. Isso gera uma contaminação em toda a psicosfera, isso traz um cansaço para gente. Então, mais do que nunca, sabe, galera, eu percebo que a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar mais, pegar leve com a gente, porque não tá fácil para ninguém. Não está fácil para quem trabalha, para quem é empreendedor, não está fácil para quem é empregado, para quem é funcionário de alguma empresa, né? Porque rola essa reclamação constante, aí as pessoas ficam reclamando, o mundo tá um lixo, tá difícil, e tá difícil, não estou fingindo aqui que é tudo paz e amor nesse mundo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar desejando o tempo todo que a nossa vida fosse diferente. E a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia. Então a gente ajuda, a gente diminui um pouco dessa contaminação se a gente para de desejar aquilo que a gente não tem
e se satisfaz, não é comodismo também, né? Não é ficar, então minha vida vai ser Sim, assim, sim. assim. Não, não. Não Mas é nem pelo o menos comodismo, nem aquele positivismo que não, tá tudo bem, e tóxico também, não é isso que você tem tá que ter falando. um equilíbrio nisso. Espera aí. Sim, a vida não tá tão legal, mas tem muita coisa legal também, né? É fazer um esforço consciente de ser grato pela vida. E a gente não está conseguindo. Eu vejo as pessoas reclamando, eu vejo pessoas muito próximas de mim que têm tudo, tudo e mais um pouco, e reclamam, então um vício da reclamação porque se comparam. Eu fiz um vídeo hoje no Instagram. O maior vício devido às redes sociais é o da comparação. Você concorda comigo? Concordo. É muita comparação, parece que a gente é estimulado o tempo todo a se Mesmo comparar. no meio do autoconhecimento. Porque Exato, a gente não. vai sempre ler alguém que parece que tá mais avançado, se é que a gente pode falar de avançado, naquilo, onde chegou num local que eu acho que eu tenho que chegar, né, também. Então, Que está também. melhor, né? A gente queria essa ilusão, nossa, olha só, ele foi para a Índia, olha só, ele foi para a Amazônia, olha só, ele foi para o Ou Peru. viajou mais, ou tem mais, ou é mais, tem mais sucesso, sei lá, como Exato, empresário, ou sofre menos, porque exato. tá no autoconhecimento, então ele sofre menos que eu. Olha eu aqui ainda, sabe? Esses Ah, pensamentos têm que tomar muito cuidado. Esse olha eu aqui ainda. Cara, aqui é aonde? O único lugar que você pode estar é aí mesmo, sabe? Onde ah, você quer estar? Então, a mudança, em vez de ter esse olhar de, onde eu quero chegar externamente, de bater meta, não que você tenha que negar essa parte da vida que tem sua importância, você tem o seu lugar, né? Dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas isso é um bônus da vida. Isso é um bônus. O que você vai perceber que você está crescendo e você está evoluindo e amadurecendo é dentro de você. Não é o resultado da conta financeira, da conta bancária. Não é o resultado financeiro. Isso, claro, que pode facilitar, inclusive, para você fazer mais cursos, se você achar necessário, viajar para aprender mais, até desfrutar um pouco mais do mundo, ter um carro mais confortável. Tudo isso, ok, eu não nego as questões materiais. Mas o excesso de comparação ofusca a visão espiritual, ofusca o olhar interno. Então a gente está viciado em olhar para fora. Então esse é o grande paradigma, né? A grande mudança de paradigma da sociedade é essa, é não focar o tempo todo, não é deixar de ter foco nas coisas externas, não é negar, porque vira outro problema isso também, né? Mas é o você positivismo não tóxico que você nega tudo. Fala, não, tá tudo certo, tem que ser como, focar como é, e não é pode isso. ser 100% o mundo externo, assim como não pode ser 100% o mundo interno. Você precisa encontrar um mínimo de equilíbrio, que, de novo, não é perfeição. Né? Então você é uma pessoa totalmente equilibrada, né? Porque então eu vou estar exatamente 50% dentro, 50% fora. Talvez não, mas você pelo menos fica atento, né? O famoso orar e vigiar. Fica vigilante, o que você está pensando? Fica aí vigiando, o que você está sentindo? O que você está falando para o mundo? O que você está afirmando para as pessoas? Você está confirmando crise atrás de crise? Palavra tem poder criador, palavra é vibração. Então você está ali reverberando algo e você está automaticamente percebendo ou não criando a sua realidade. Através daquilo que você pensa, sente, fala, faz, consome, come, se relaciona, né? Esses 7 fatores que eu explico nos meus cursos, que determinam 24 horas nossa realidade. Então, se a gente não tem essa calma, espera aí, respiro, deixa eu observar o que está acontecendo na minha vida mesmo. Qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é o meu estado interno ou é o sucesso que eu desejo, ou o reconhecimento que eu desejo, ou né, a quantidade de dinheiro que vai me trazer o tal conforto, a tal segurança. Será que eu vou me sentir mesmo seguro quando eu chegar naquele número? Não que você não possa olhar para esse número, que é importante, mas é isso mesmo? Quando você começar a investigar, vai perceber que é o Estado. E a prioridade não está sendo dada. E aí, os prejuízos são muitos quando você não prioriza o estado interno, quando você não prioriza a sua conexão com o seu eu sou, e não faz essa pergunta que deveria direcionar todos os dias da nossa vida. O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu quero ir? Porque tem que ter uma visão, tem que ter uma meta
Não uma meta obcecada, perfeita e quadrada, não, é exatamente isso, não muda. Não, é um objetivo que tem flexibilidade, é um objetivo que vai de acordo com a dança da vida, né? Mas eu sei para onde eu tenho que ir, para onde eu quero ir, né? É diferente. Isso só vem com visão espiritual. Isso só vem com reconhecimento daquilo que eu sou. Eu ia falar se você, o que que você daria de dica para as pessoas, mas já tá dada a dica, é isso. A dica E é você não parar e não ter pressa. Eu escutei uma vez a professora Lucilena Galvão, sem pressa e sem pausa. O processo de autoconhecimento funciona assim. Não tem férias do autoconhecimento, né? não tem férias. Não tem férias. Então você vai viajar para tirar férias do seu trabalho, estou falando externo, né? Você fecha o computador, coloca o e-mail lá por 20 dias de que você. Resposta automática, por exemplo, né? Mas não significa que você vai parar de acessar as questões dentro de você. Sim. Então não existe essa pausa. Mas se você tem essa ilusão de que, eu vou parar de me autoconhecer, porque tem gente que fala isso, né? Vou dar um tempo desse autoconhecimento. Cara, eu escuto demais. Não dá, vai vir alguma coisa na cara, muito forte. Vai vir de uma forma pior o negócio. Eu acho muito engraçado isso. Ah, não tem como. Então eu não vou fazer esse ano esse curso de autoconhecimento, de espiritualidade, porque eu vou dar um tempo. Tudo bem, você não precisa Dá fazer uma, dá, curso. dá- dá uma pausa na encarnação, assim, né? É, Deixa stand-by a encarnação, por um ano da vida e depois volta, né? não tem problema você não fazer o curso de espiritualidade, mas você achar que o percurso vai parar é Uhum. uma idiotice, é uma ilusão. Ah, para isso que estamos aqui. Então, a dica que eu queria dar é medite todos os dias. Faça um exercício de olhar para dentro, se quiser chamar de meditação, ou de prática de silêncio, ou de oração, ou de contemplação, o nome que for. Mas ter isso de forma diária, com disciplina. O que é disciplina? Eu estou disponível a fazer algo bom para mim. Pode ser disciplina de escovar os dentes todos os dias, que você deve ter, e você faz isso porque você sabe que é bom para a sua saúde bucal, e aí você não precisa ir no dentista e tirar um monte de cárie e dói pra caramba, você sabe disso. Então, quando você medita todos os dias, você vai evitar um monte de cárie, um monte de buraco que você vai Sim. criando mental, emocional, e aí você evita sofrimento. Então, essa é a melhor dica que eu posso dar aqui para todo mundo que não tem o hábito de meditar todos os dias. Crie esse hábito. É difícil, eu não consigo, a meditação não é para mim, blá, blá, blá. Não tem essa. Não tem, porque meditar não é ficar sem pensar. Meditar não é um lugar que você vai chegar. É só você pausar e observar. Eu preciso de uma coisa guiada no começo. Recomendo mesmo que faça guiada. Se quiser, no meu YouTube tem um monte de meditação guiada. Daí tem lá a meditação do Eu Sou. Faz lá a meditação do Eu Sou. Inclusive é a meditação que eu recomendo no livro Conversas com o Eu Sou. Ou a meditação da mente serena, a meditação Abra a Prosperidade. Tem várias meditações ali. E no meu canal do YouTube você pode acessar gratuitamente. Faça guiada por pelo menos 8 semanas. Não é nem 21 dias. 21 dias é bom para começar, tal, seguido. Faz 21 dias seguidos, né, para você estimular, mas o real mesmo, a comprovação científica é 8 semanas, e aí começa a ter uma mudança no cérebro, e aí você começa a sentir os benefícios da prática no seu dia a dia. E aí você não vai querer largar nunca mais. Não, não menosprezem isso, porque se não dá para meditar 15, faz 10, se não 10, mas faz alguma coisa, Faz um porque minuto, começa com faz um um minuto, minuto. 10, vai aumentando, 5, não Nem que você faça uma respiração consciente, no mínimo, mas as pessoas menosprezam e realmente, não tenho tempo para meditar, mas putz, não tem essa, né, Sim, você não tem tempo, é lógico que você tem ah, tempo. Você tem tempo para tanta ah, coisa. Você tem tempo ah. para tanta coisa fútil, inclusive, de ficar Tenho no tempo para Instagram. assistir uma série no Netflix, então 10 minutos a menos, né? Uhum. Ô, Rica, eu sei que você precisa ir. Eu queria te perguntar três coisinhas aqui para você falar, que é: o que você falaria para o Ricardo do passado? Alguma coisa que você falaria hoje, naquelas suas buscas ali? Eu falaria para ele pegar mais leve com ele mesmo, que eu já peguei muito pesado. E ainda às vezes pego. Eu preciso estar com isso constantemente dentro de mim, Uhum. bem atento. Pegar leve. Pegar leve.
Qual livro você indica para as pessoas? Um livro que você gosta muito de indicar, de falar, você acha essencial? Eu sei que são vários, mas qual Separei hoje aqui você faz? alguns, né? Além do meu, né? Conversas que eu sou. Conversa com eu sou, por favor, né? Eu recomendo. Quem está em sofrimento. Posso recomendar dois? Ó, Pode, quem pode. está em sofrimento, A Cabana, né? Foi o que eu li. Quem quiser compreender melhor seu processo, né, de despertar da consciência, aqui o Mundo Novo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Maravilhoso. Eu menosprezei durante muitos anos Eckhart Tolle. Hum. O poder do agora. Falar, isso é autoconhecimento, barato. Quebrei a cara quando eu li o livro. Quebrei a cara. Aí depois eu fui ler esse também, quebrei a Eu cara. Falei, prefiro meu, esse do que o Poder do Agora. ele é muito bom, assim, ele é muito bom. Né? Ah, Eu lembrei da questão da minha filha, que eu falei, de eu descobrir que eu tenho medo de morrer, de estar sem ela, por causa da cabana que você citou. Que ele ah, trabalha uma questão, as dores, assim, e primeiro eu vi o filme, e aí mexeu muito comigo, porque eu sei que é um ponto que eu tenho que olhar, assim, que eu olho constantemente, né? Eu posso lidar bem com as questões, mas e o outro, né? Então, pro meu público, muitas vezes é o cachorro, o gato, ver sofrendo, né? Então, às vezes sim, a gente acha que tá tudo bem, mas quando depara com o sofrimento de alguém próximo, vê que não tá assim, né? é verdade. E aí a última pergunta é, o que você colocaria num outdoor? Uma mensagem bem grande, assim, que você pudesse colocar para todo mundo ver. Uma frase. Olha, desfrute do agora e dê um passo de cada vez. Maravilha. Rica, brigadão. Eu vou deixar seus canais de novo para vocês, para o pessoal. É Rico underline Curi. Eu chamo o Ricardo de Rica toda hora, mas é Rico underline Curi. E aí o livro, que tem um link mais extenso, né? Eu vou deixar na descrição depois, mas também no Instagram, se clicar lá no Linktree dele, vai aparecer o livro. Recomendo super para as pessoas e conheçam as vivências que o Ricardo dá, os cursos que ele dá. Então, maravilhoso conversar com você, Rico. Bom, também adorei essa troca, foi muito Aprendi importante. muito. Que Obrigadão, viu? eu agradeço. Obrigado mesmo e sucesso aí no seu trabalho sempre. Valeu, pessoal. Depois, quem estiver ouvindo, depois coloca nos comentários. Eu gosto de pedir para as pessoas falar uma frase do que ouviu de você que tocou nelas, que mexeu nelas. Depois eu compartilho com você, Rico.